excelente terça-feira para você que se liga aqui no Sportnet e também no YouTube da Central do Timão. Eu sou Leonardo Rodrigues, diretamente da Neoquímica Arena, com meu parceiro Matheus Fernandes. Meu irmão, tudo certo? Leozão, daquele jeito, né? Corinthians sendo Corinthians, meu irmão. Tem boas notícias, tem notícias ruins, mas enfim. Vamos começar pelas ruins. O Corinthians atrasando o pagamento do futebol feminino para uma surpresa de 0 pessoas. Comum, exatamente. O pagamento é referente aos direitos de imagem. Também tem o Corinthians pagando ao STJD as multas referente ainda à final do Campeonato Paulista de 2025. O Corinthians foi campeão em cima daquele time de verde lá, enfim. Tá. Tem também atualização sobre o mercado da bola, possíveis reforços chegando no Corinthians e falando em reforço, o Dorival acompanhando jogadores da base pra saber, e aí, merecem integrar o elenco profissional ou não? Mas nós vamos falar tudo isso depois da vinheta. Trututu! É isso, Leozão. As brabas estão nas vésperas de disputar o campeonato mundial. Primeiro campeonato mundial feminino de clubes, né? Organizado pela FIFA. E elas recebem a notícia, ou né, não vou dizer nem receber a notícia, elas são impactadas, vamos dizer assim, com o atraso de pagamento dos direitos de imagem do elenco feminino referente a janeiro, tá? Então, referente ao mês que nós estamos vigente, por questões de fluxo de caixa. E essa pendência aí deve ser resolvida já nos próximos dias, pelo menos é o que indica, tá? O clube tá pretendendo quitar os valores antes da disputa até mesmo da Copa das Campeãs, né? Que é o Mundial de Clubes feminino. Mas, assim, Léo, é uma coisa que é chata, né, cara? Novamente nós tornando a falar sobre problemas financeiros do Corinthians, o Corinthians atrasando os pagamentos do futebol feminino, né? Exatamente. A gente sabe a dificuldade que o Corinthians vem enfrentando, já teve que fazer alguns acordos na temporada passada, Sim. Tanto com o futebol masculino e também com o futebol feminino. E aí, já no início do ano, o Corinthians atrasa o direito de imagem, inclusive as brabas que embarcam hoje, né? Sim, exatamente, Rumo perfeito. ao Mundial. Né? Quem sabe até o fim da tarde não pinga o dinheiro na conta. Exatamente, já deixa todo mundo feliz, né? Feliz, exatamente. Já vai viajar leve, né? Porque a gente sabe que os direitos de imagem dos jogadores do Corinthians masculino foram pagos antes da decisão da Copa do Brasil, né? Sim. É claro que ninguém vai citar aqui, porque eu não recebi, eu não vou entrar na dividida, não vou fazer. Né, longe disso, por conta né? disso, o Corinthians Mas não ganhou. Um ânimo, né? Sim. É um ânimo a mais ali. Então a gente espera que o Corinthians consiga aí resolver essa pendência, quem sabe ainda hoje ou até nesta semana, para que fique tudo alinhado aí com as brabas e que elas voltem com o título mundial também, né? Exatamente. É uma possibilidade, né, Léo? O Corinthians vai estrear contra o... É o time do... o Gotham, né? Gotham FC é o time da Gabi Portillo. Da Gabi Portillo. Então o Corinthians vai estrear justamente contra o time dela. E aí, do outro lado da chave, eu sei que tem o Arsenal, né? Então é uma possibilidade de ter um Corinthians e Arsenal aí na final da Copa das Campeãs, né? Que é, né, o Mundial de Clubes Feminino. Mas assim, vamos ver. Será que dá pra sonhar com esse título do futebol feminino? A fiel torcida vai estar torcendo, elas vão receber homenagem lá em Londres, da Fiel Londres, obviamente. E é uma possibilidade. Vamos ver. Vai Corinthians sempre, né, irmão? Isso aí não muda. Pessoal, vamos seguir falando sobre questões financeiras, mas agora vamos pular para o futebol masculino. Sim. Isso porque o Corinthians pagou ao STJD 2 multas referente a uma punição que o Corinthians recebeu na final do Campeonato Paulista de 2025. Foi repassado 2 valores ao STJD pelas punições após a final do Campeonato Paulista de 2025. Vamos lá. Foram repassados 2 valores, como eu disse. Uma parte do jogo contra a Ponte Preta e outra parte do jogo contra o São Paulo agora, que foi no domingo. Contra a Ponte Preta, 30% da renda bruta foi destinada ao tribunal, o que resultou em R$744 mil de multa, tá? E depois disso, né, depois de tirar esse valor da multa, o Corinthians ficou com 762. Então era para o Corinthians acumular um pouquinho mais de 1.500.000 ali de reais, né? Mas acabou ficando sem esse valor por conta justamente da multa. Ficou, vamos dizer, apenas com metade, né? Já contra o São Paulo, 15% só da renda bruta foi descontado, o que resultou em R$492.900 e o Corinthians ficou com 1,610 milhão na conta, Léo. Cara, assim, vamos lá. São valores que são baixos, 762 mil e 1 milhão, não são baixos. Porém, é chato, né? Tem que ficar pagando esses valores por punição. Por uma coisa que, cara, vai de acordo com o futebol, é muito chato. É chato e assim, vale ressaltar também que o Corinthians se sujeitou a pagar a multa
Porque, por exemplo, um jogo contra a Ponte Preta não teria público aqui na Neoquímica Arena. Sim, então, o exato. Corinthians conseguiu Perfeito, Léo. reverter e também diante da equipe do São Paulo, o setor norte ficaria fechado, obviamente sem as organizadas ali. Então o Corinthians encontrou essa maneira, né? Sim. De fazer com que os torcedores viessem até a casa do povo, entendeu? Para acompanhar o timão de perto. Então o Corinthians, na medida do possível, tá honrando seus compromissos aí. A gente espera que continue dessa forma e que não tenha mais punições à nossa torcida, né? Porque quando se trata de Corinthians, é 2 pesos e 2 medidas, né? Exatamente, é extremamente complicado. E aí agora o Me Ajuda Aí vai ser pra outra instituição, Léo, não vai ser pro Corinthians. Me ajuda aí, o STJD, Federação Paulista, CBF, Ministério Público, CBF. Me ajuda nós. aí, me ajuda aí. Léo, é fato que o Corinthians tá no mercado da bola e está procurando reforços, mas também o Dorival Júnior está olhando para as categorias de base do Corinthians, que disputou a Copinha agora nesse começo de ano e acabou sendo eliminado pelo Guarani na segunda fase da competição. Então o Corinthians passou pela fase de grupo, foi para a segunda fase contra o Guarani e acabou sendo eliminado numa derrota por 2-1. Mas assim, Léo, alguns jogadores tiveram um destaque interessante na Copinha, apesar de terem disputado apenas 4 partidas, como é o caso do zagueiro Iago Machado. Apenas 16 anos e mostrou uma maturidade e uma qualidade técnica absurda, jogando diante os garotos do Sub-20. E a gente sabe que cada mínimo dia de aniversário de diferença já faz uma diferença brutal no corpo de cada menino. O que eu tô querendo dizer? O Iago Machado, com 16 anos, ele vai disputar contra outro menino de 19, por exemplo. O Iago Machado tá em total desvantagem, porque com essa idade, 16, 17, 18, 19 anos, muita coisa muda até em questão de meses, né? Quem dirá de anos de idade, né? Sim. Então, o Iago Machado conseguiu sobressair mesmo com apenas 16 anos, conseguiu ter uma qualidade acima e se sobressaiu em relação aos jogadores do Corinthians. Quem também teve uma boa atuação, até pela sua polivalência, foi o meio-campista Guilherme Pires. Ele começou jogando como lateral esquerdo, mas também depois apareceu como meio-campista. E o Dorival Júnior tá analisando os dois de perto, Léo. Colocou pra treinar junto com um elenco profissional, tanto o Iago quanto o Guilherme Pires. E, curiosidade, o Guilherme Pires está treinando como meio-campista nos treinos do profissional. Leozão, gosta ou não da ideia do Dorival? Primeiro eu queria te parabenizar pelo dado que você trouxe aqui, né? Muito obrigado, meu irmão. Muito, como diz o Dorival. Sabor dado. Então, sabor dado. Parabéns pra Obrigado. você por esse dado, por esse estudo que não é fácil. Muito obrigado. Poucas pessoas sabem disso. Mas agora falando dos dois jogadores, o próprio Iago tem grandes valências, né, como você já citou. É um jogador jovem, tem muito potencial para evoluir. O Pires também ficou na lateral esquerda nessa copinha pela dificuldade do Corinthians encontrar o lateral esquerdo, para você ver, né? Na nossa categoria de base não temos um lateral esquerdo de origem. Se não estamos formando nem nas categorias de base, a dificuldade para você ter no profissional, você já imagina, né? Então, mas ele é um meio-campista de origem, canhotinho, né? Fez o seu gol ali na copinha, ajudou o Corinthians também. Infelizmente o Corinthians não avançou tanto na Copa São Paulo. Eu queria fazer um destaque para outro jogador também, que é o Luizinho, né? Que é o Luiz Fernando, que também já treinou no profissional. Eu acho que são os destaques positivos da equipe do Corinthians. Não tô falando que os outros garotos não desempenharam, que são atletas que estão condenados, né? Não, nada disso. Tem o Favela também, que fez gol na Copa São Paulo, mas eu Matheus acho que... Corrêa, pra mim, foi muito bem também, o goleiro. Corrêa também, o goleiro, né? Então são jogadores que estão um pouco acima dos demais, né? E tem grande potencial aí para integrar a equipe profissional com o técnico Dorival Júnior. Exatamente, eu tô contigo, Léo. Eu sou muito a favor também de o Corinthians utilizar as categorias de base, né? Sempre tem 1, 2, 3 jogadores que você consegue utilizar, que você consegue subir por ano, né? Se você for ver, em 2024, o Corinthians subiu em definitivo o Rian, subiu em definitivo o Breno Bidon, já em 2025 subiu em definitivo o Guinegão, subiu também o Dieguinho, o Andrezinho mais do meio pro final da temporada, né? Não sei se dá pra considerar 2025 ou dá pra considerar que ele subiu em 2026, mas eu vou considerar 2025. Subiu em 2025 e 2026 também. Vão ter outros jogadores que vão começar a aparecer e eu acho que é isso que tem que acontecer. O que eu espero só é que o Dorival se proponha a utilizar os meninos da base. Eu sinto muito que no ano passado ele foi, não vou dizer forçado ou obrigado, mas as circunstâncias fizeram com que ele tivesse que utilizar a categoria de base, né? Sim. E agora, em 2026, eu queria que ele utilizasse por vontade própria. De assim, eu vou colocar esse menino porque eu aposto nele, eu acho que ele vai bem. Eu posso colocar um jogador mais experiente ou eu posso colocar esse menino mais novo. Eu vou colocar o menino mais novo, eu quero ver como ele vai desempenhar, sabe? Porque eu sinto que o Dorival, ele, até no momento do ano passado, por o Corinthians estar numa pressão no Campeonato Brasileiro, o Dorival, ele preferiu sempre utilizar jogadores mais experientes do que os meninos da base.
E eu torço para que agora, em 2026, o Dorival também olhe para os meninos da base, entendendo que eles podem absorver um pouquinho da pressão. Entendo também que parte da torcida vai acabar condenando, mas isso aí já tá acontecendo nas categorias de base. O pessoal assistiu 3, 4 jogos da Copinha e já definiu quem serve ou quem não serve de ser jogador. Já fizeram isso na Copinha. No profissional, então, né, quem imagina que não vai ser assim, né? Então, o que eu tô querendo dizer também é que a torcida precisa ter um pouquinho mais de paciência, porque eu vi muitas pessoas olhando 4 jogos e falando, meu Deus do céu, Time tal horrível, jogador é horroroso, horrível, tal jogador não presta. Calma, jogar uma copinha é totalmente diferente de você jogar qualquer outra coisa. Uma pressão absurda. A gente vê menino de outros clubes no banco de reserva chorando por estar disputando uma copinha. Né? Imagina você estar em campo e jogando e com a fiel torcida presente, é muito mais complicado. Então assim, né, só pra falar pra gente não condenar nenhum tipo de jogador. Realmente, se o menino subir e não der certo no profissional, aí é outro assunto. Mas enquanto ele tá ainda na categoria de base, vamos apostar, vamos acreditar que dê tudo certo. E eu vejo com muito bons olhos essa análise que o Dorival tá fazendo, essa avaliação, tanto com o Iago quanto com o Guilherme Pires, que são 2 jogadores que podem ajudar. Exatamente. Vale destacar também que na temporada passada o time do Corinthians era abaixo da média, né? Sim. E hoje também, abaixo da média de idade, que eu sim, quero dizer. Sim. Né? Então o Corinthians conseguiu chegar na final no ano passado, conseguiu abrir 2-0, infelizmente acabou tomando a virada contra a equipe do São Paulo, mas o Corinthians com muita... Tem muita lenha pra queimar. Sim, A verdade é essa, sim. garotada. Jogadores que vão disputar 2, 3 copinhas, né? E tem muita coisa pra acontecer. Eu tenho certeza que muitos desses aí vão ajudar o Corinthians no profissional, principalmente o que nós citamos aqui já. Luiz Fernando, como você, por exemplo, citou, ele tem mais 3 copinhas pra disputar, vamos dizer, né? Sim. A copinha de quando ele tiver 19 e a copinha de quando ele tiver 20, mais 2, na verdade. Né, então, e ainda ele pode disputar do ano seguinte, então são 3 na verdade. O Iago Machado, ele disputou a primeira agora, mas ele pode disputar de 17, a de 18, a de 19, a de 20 e ainda quando ele for completar 21. Então, o cara tem mais 5 copinhas pra disputar. E vai então, evoluir. e vai evoluir muito. Torço pra que ele não dispute mais nenhuma, né, Fique pra no que ele profissional. suba e fique no profissional. É difícil mas também caso... subir já com a idade, subir novo assim, dessa Sim. forma e ser Sim. destaque, porque ele vai ser vendido rápido também. Exatamente. Mas assim, se for necessário que ele retorne para as categorias de base, ele tem mais ainda 5 copinhas para disputar. Então é um menino que vai render muitos bons frutos para o Corinthians, não só ele, como todos os outros. Mas ó, agora bora falar de reforço que tá vindo de outros clubes. É isso, Leozão. Em paralelo com o trabalho que o Dorival vem fazendo nas categorias de base, ele também espera receber jogadores vindo de outros clubes. E o Corinthians tá a todo vapor no mercado, né? O Coringão tá parecendo eu no modo carreira, irmão. Exatamente, o Coringão tá todo vapor. Vapor. Coisa que a gente não via desde, vamos dizer, Tava 2024. com saudade dessa né? loucura de mercado da bola. Ah, é muito bom, né, Léo? É bom, né? 2025, Especulação. praticamente, a gente não teve quase nada, né? É. Tinha só as especulações, mas a gente sabia que o Corinthians não ia contratar quase ninguém. Exato. Foi o que aconteceu, né? Contratou só o Angileri e o Vitinho. Né? Mas enfim, vamos falar sobre um outro jogador que o Corinthians está monitorando de perto, que é o Gustavo Nunes, apenas 20 anos, atualmente está no Brentford, da Inglaterra, tá jogando a Premier League. Ele foi contratado pelo clube inglês por 12 milhões de euros ainda em 2024, né? Porém, ele teve poucas oportunidades, Léo. Né? Até o momento ele não teve muitas oportunidades, não apareceu muito. A informação foi inicialmente dada pela ESPN e também confirmada pela central do Timão, que o Corinthians busca uma negociação por empréstimo. O Corinthians entende que não vai ter dinheiro para comprar o Gustavo Nunes, né? Até pelo valor que o Brentford pagou, mas entende que talvez seja viável o Corinthians conseguir um empréstimo, já que ele não tá jogando tudo, não tá jogando muito, e seja interessante para o Brentford como uma vitrine, o Corinthians seja interessante para o Gustavo Nunes para uma vitrine e também para estar em campo jogando. Você gosta, Léo? Cara, eu gosto, é um jogador jovem, né, que tem potencial também, o Corinthians que tá buscando muito isso no mercado também. Sim. Até a forma de trazer os jogadores são parecidas, ou empréstimo ou livre no mercado. Então tem que ver as condições aí que o Corinthians vai conseguir negociar com o Brentford. Mas eu acho que assim, dificilmente o atleta vai vir, porque são valores altos, né, e assim, empréstimo eles vão querer alguma compensação, algum tipo de outra situação, de garantia, então eu não sei se o Corinthians vai investir, né, dessa forma. Mas como eu falei, atleta jovem, tem muito potencial, e se o Corinthians conseguir concretizar essa contratação, acho que vai ser uma boa contratação aí. Porque a gente sabe que a temporada vai ser de muitos jogos, né? O Corinthians Vai ser longa. Libertadores, Campeonato Brasileiro, Paulista. A Supercopa tá agora aqui, então não dá nem pra falar tanto desse reforço, né, que a gente sabe se vai chegar ou não. Mas é de extrema importância o Corinthians ter um elenco pra que possa disputar todas as competições. É alto nível, né? Exatamente, você disse sobre calendário, só pra gente não fugir tanto, eu só quero dar um adendo que o Corinthians, por exemplo,
estará amanhã, né? Amanhã, na verdade, na quinta-feira, desculpa, estará em Santos, Sim. jogando contra a equipe do Santos, né? Na Vila Belmiro. Depois retorna a São Paulo para jogar. Vai a Rio Claro, na verdade, para jogar contra o Velo Clube. Retorna a São Paulo para jogar contra o Bahia e viaja para Brasília. Então o Corinthians, em uma semana, jogará 3 competições diferentes: Sim. jogará Paulista, jogará Brasileiro e jogará Supercopa. Então, realmente, o calendário é uma loucura. Até em razão disso, o Corinthians também está perto de fechar a contratação de outro jogador, que é o Caio César, né? Falamos já muito sobre ele, o torcedor corintiano já viu muito sobre as questões dele nos noticiários por aí, mas fica a dúvida, por que o Caio César ainda não fechou o Corinthians? Por que não tem nada assinado? O Corinthians esperava receber ele, Léo, já aqui no Brasil, nesta terça-feira, hoje. Porém, por que isso não vai acontecer? Ontem, era pro Al Hilal ter assinado a minuta que libera o Caio César a vir para o Corinthians e acertar os últimos detalhes. Porém, o documento não foi assinado porque o Al Hilal, o clube saudita, tá com as atividades suspensas, porque uma pessoa ligada ao presidente acabou falecendo, né? Então, realmente, o clube teve as atividades suspensas temporariamente. É mais uma coisa, né, Léo, que vai atrasando o Corinthians, né? Porque, de repente, o Caio César podia chegar hoje, assinasse o contrato. Não, nem fosse pro jogo, mas ele poderia estar disposto a jogar contra o Velo Clube já à disposição. Podia estar contra o Bahia. Agora a gente não sabe exatamente que dia que ele vai chegar, não sabemos exatamente qual dia que vai retornar as atividades lá no Clube Saudita. Então, é uma coisa que vai atrasando um pouquinho. Mas, enfim, coisas boas podemos esperar dessas negociações, né, Léo? O Gustavo Nunes você já falou, e quero que você fale um pouquinho também sobre o Caio César. Também o Caio César joga pelas beiradas, né, canhoto, Sim. vai pra cima, é um cara agressivo, gosta de ir pra cima da marcação. É característica muito parecida com o Dieguinho, né, que nós já temos no nosso elenco. Então, assim, é mais um jogador que vai chegar, vai agregar. E citando aí esse imbróglio, talvez seja os 2% que falte, né? Porque o Marcelo Paz citou que 98% estava fechado já a chegada do Caio César, mas a gente sabe que ele vai chegar no decorrer da semana aí. E se preparar o mais rápido possível, porque a gente já citou aqui a questão do calendário também. É um jogador que o Dorival ligou para ele, né? Então, conta com ele, que é a presença dele. E eu tenho certeza que é mais um atleta aí que vai se dar bem com a camisa do Corinthians, e a gente espera, né? Como eu falei, muito jovem também, às vezes a gente bota muita expectativa, o cara não corresponde, e não é por isso que o cara não serve. Às vezes não adaptou aqui, ele saiu muito cedo do Curitiba também, né? Então, assim, a ver, né? Como você gosta de dizer. Famoso a ver. Não tem jeito. É isso. É isso, família. Essas foram as informações do time do povo, diretamente da casa do povo, com meu parceiro Matheus Fernandes. Meu irmão, tamo junto. E amanhã estaremos de volta. Leozão, tamo junto, irmão. Como você disse, estaremos de volta amanhã. E por hora eu te agradeço, assim como agradeço a todos os nossos patrocinadores, que são Cowork Fiel, Hub Fiel, Tour Raízes Alvinegras, Tour Casa do Povo, Camarote Galeria CCP, Camarote Fiel Torcedor, Corinthians Loja Oficial, Corinthians Delivery e a Boa Viagem Brasil. Tamo junto, Leozão, irmão. tamo junto. No 3. Vamos no 3. 1, 2, 3 e vai, Corinthians!